Olá, eu estou aqui hoje com o reverendo Raimundo Montenegro, que é pastor auxiliar da Primeira Igreja Presbiteriana de Belo Horizonte e também professor do Seminário Presbiteriano aqui da capital mineira. E eu convidei o pastor Raimundo para uma conversa sobre os rumos da liderança evangélica hoje, como parte do foco de atuação do Christian Hall de Belo Horizonte. O Christian Hall de Belo Horizonte, que tem por finalidade oferecer cursos superiores de universidades cristãs dos Estados Unidos para o público brasileiro, mas, ao mesmo tempo, desenvolvendo a chamada comunidade intelectual cristã. E por causa desses propósitos do Christian Hall de Belo Horizonte, que eu estou aqui com o pastor Raimundo e vamos discutir um pouco sobre algumas questões da formação dos líderes evangélicos na atualidade. Pastor Raimundo, muito obrigado por ter atendido a esse convite e estar aqui comigo hoje para essa conversa. Ok, eu que agradeço, professor Humberto. É uma satisfação estar aqui, com muita alegria. Eu saúdo também aqueles que estão acessando agora para assistir esse vídeo. É um prazer nós refletirmos sobre um assunto tão relevante. Ok, e eu já começo com uma pergunta difícil de responder, né? Na sua opinião, qual é a situação da formação dos líderes evangélicos de hoje? E aqui por evangélico eu quero dizer toda a igreja evangélica, a igreja genuinamente evangélica, né? Eu estou tirando as seitas, aquelas denominações que têm uma teologia nada lá muito evangélica, não. Eu quero falar das igrejas evangélicas verdadeiramente, sejam as igrejas históricas, sejam as igrejas pentecostais. Nós temos vários irmãos pentecostais que seguem a doutrina evangélica, com diferenças, obviamente, teológicas. Mas então eu pergunto, como seria a formação de hoje? Qual que é a sua visão, pastor? Sim, é muito bom e importante esta delimitação inicial, porque há muita confusão em termos do termo evangélico. Comumente, aqueles que estão fora do movimento evangélico acabam por identificar como evangélico toda a expressão de cristianismo de vertente protestante, ou seja, não sendo católico romano, estaria tudo na categoria de evangélico. E é preciso fazer essa delimitação. Por evangélico, nós entendemos aquelas instituições que têm um compromisso mínimo com a palavra de Deus como única regra de fé e prática, sustentando as afirmações essenciais da fé cristã, né? Que é resumida nos credos universais e confissões universais, mas tem as suas peculiaridades, porque é um mundo também relativamente diversificado. O que nos une é o compromisso na suficiência das Escrituras como revelação. Bem, a sua pergunta é muito relevante, muito útil e importante. Eu vejo que nós vivemos um momento no nosso país, com a presença da Igreja Evangélica já no segundo século. Os primeiros missionários protestantes chegaram em meados do século XIX aqui. Portanto, nós não somos uma igreja tão incipiente. Mas o crescimento da Igreja Evangélica tem se dado de uma forma mais aguda nas últimas décadas, o que tem feito com que o número de pessoas que professem a fé evangélica tenha aumentado. Nós temos uma composição, uma formação de liderança diferenciada entre os vários segmentos. As igrejas mais históricas, que seguem um ritmo de crescimento menor, têm demonstrado uma preocupação maior desde a sua origem com a boa formação da sua liderança evangélica. E, mais especificamente, eu me refiro à formação dos seus pastores, que têm uma formação teológica compatível a um nível superior, não é? Isso demanda um certo tempo, 4 anos em média, para a preparação desses pastores. E essa não é uma realidade universal para todo o segmento evangélico. Alguns outros têm uma formação mais diminuída e muito mais voltada por uma espécie de pragmatismo. Pessoas que se mostram comunicadores naturais mais efetivos acabam sendo conduzidos mais rapidamente à sua liderança. Sem querer desconsiderar algo que eu acho extremamente importante, que é o reconhecimento dos dons espirituais que capacitam alguém para o ministério, a formação técnica, ou seja, a formação literária, acadêmica, tem a sua importância essencial, porque vai oferecer as ferramentas adequadas para o devido uso do texto bíblico, né, as exegeses das línguas originais, o conhecimento da teologia sistemática propriamente, da história da igreja, a correlação com a cultura geral, seria um compêndio básico da formação da liderança evangélica, falando em termos de pastores. Aí, esta etapa ela tem sido satisfatoriamente, em alguns meios mais conservadores, sido oferecida.
Claro que nós ficamos com o desafio de que há um nível de escolarização crescente na sociedade brasileira, o que faz com que os ministros formados no presente momento não tenham mais toda aquela segurança de formação que era do início, né? Normalmente, o ministro evangélico bem formado no século passado estava acima da média nacional. Hoje nós temos na membresia da nossa igreja pessoas com uma formação, às vezes, superior ao seu próprio pastor, o que acaba trazendo questões que demandam uma qualificação maior também. Mas aí vem um segundo nível de desafio para a formação de liderança evangélica, que é não exclusivamente os pastores, mas o corpo da liderança evangélica. Independente do modelo institucional usado pela igreja evangélica, eu vou tomar como exemplo a nossa igreja, a Igreja Presbiteriana do Brasil, cuja liderança é compartilhada no sistema de colegiado. Nós temos oficiais eleitos pela igreja, que chamamos de presbíteros, que dividem a administração e o pastoreio desta igreja. Aqui nós começamos as nossas dificuldades, porque nem sempre conseguimos formar este corpo de oficialato, que não são pessoas de dedicação exclusiva, mas são pessoas que ombreiam o pastoreio da igreja, juntamente com o pastor, que tem uma formação teológica. Nós nem sempre conseguimos oferecer uma formação firme o suficiente ou de conteúdo significativo o suficiente para que essas pessoas desenvolvam de uma forma melhor esta formação. Esta formação do oficialato da igreja costuma ocorrer de uma maneira mais informal e de uma visualização mais prática do destaque que esta liderança naturalmente assume na igreja. Costumam ser pessoas com uma experiência de vida, com uma experiência cristã também, já demonstram praticidade, mas que basicamente tiveram uma formação mais voluntária. As próprias pessoas foram lendo, estudando, se aprimorando e assim ocuparam essa posição. Algumas igrejas têm algumas iniciativas de formar algum tipo de curso preparatório para oficiais e alguns presbitérios, que são a união de algumas igrejas em regiões da cidade, oferecem modelos também alternativos, como uma formação de instituto bíblico. Eu mesmo fiz um instituto bíblico, que é o curso livre de teologia, antes de fazer o seminário. E ele costuma ser muito útil, porque oferece ferramenta para professores, para oficiais, para a liderança da igreja, se sentirem mais seguros quando tiverem a oportunidade de ministrar a palavra de Deus. Um terceiro desafio para a formação de liderança evangélica, que eu entendo, e nessa ordem, que é ainda mais carente, é nós pensarmos a formação de líderes não para o âmbito eclesiástico, mas para o mundo, para a sociedade. Pessoas que, pela sua formação profissional e vocacional, têm influência a exercer na sociedade, mas que, por não ter tido uma formação mais profunda e mais acurada da fé cristã, acaba vivendo um desafio de ou viver uma dicotomia, a pessoa vivencia a fé apenas como experiência individual, litúrgica e eclesiástica na sua vida local e se destaca como um profissional na sua área, mas sem saber fazer uma devida associação ou correlação da sua fé com a sua visão profissional e a sua vocação fora. Então, eu penso que esse é um terceiro desafio, poucas vezes percebido, ainda entendo que é muito negligenciado, mas entendo que por uma postura de cidadania cristã, os cristãos na responsabilidade de serem sal da terra e luz do mundo, nós temos um imperativo moral de capacitar os nossos irmãos, nossos cristãos, para serem melhores agentes profissionais sob uma cosmovisão cristã no meio da sociedade contemporânea. Pastor, eu queria abordar, né, dentro dessa sua resposta, a questão da formação dos pastores, especificamente dos pastores, né? Porque muitas igrejas são diferentes da igreja presbiteriana no Brasil, não adota esse sistema presbiteriano, mas sim um sistema congregacional, onde você tem a figura do pastor realmente como uma figura ali central da igreja, aquele que dá o tom da igreja, e esse pastor vai ser auxiliado não por presbíteros, mas por diáconos, que vão ter uma função um pouco diferente no meio congregacional. Então eu queria pegar esse ponto de interseção, tanto da igreja presbiteriana, quanto daqueles que não adotam o regime presbiteriano de governo, que seriam os pastores, né? A formação dos pastores. E essa sua fala sobre essas deficiências na formação dos pastores, na sua opinião, onde estão os problemas? Seriam os currículos dos seminários? Seriam os professores que hoje atuam no seminário? O senhor é um professor de seminário? Seria uma falta de uma definição
doutrinária mais clara. Enfim, na sua visão, qual que é o problema na formação dos pastores hoje? Ok. Essa é uma boa pergunta também. E, de fato, eu tenho colaborado na formação de pastores aqui no nosso seminário de Belo Horizonte e entendo que, para ter uma resposta, nós precisaríamos entender um pouco dos contextos variados. Então, eu vou falar uma questão geral, então eu consigo perceber de outras denominações também. Nós temos, classicamente, uma formação pastoral voltada para o serviço eclesiástico. Há vários motivos pelos quais a Igreja Evangélica no Brasil optou por formar os seus pastores em um ambiente exclusivamente eclesiástico. Isso tem a ver com os embates históricos que a teologia teve com outras ciências humanas no ambiente universitário e a própria legislação brasileira que regula o acesso a cursos, não permitindo propriamente as instituições que façam uma triagem, por exemplo, de natureza religiosa, que seria configurado um certo preconceito. Particularmente, eu acho razoável essa postura, porque, caso contrário, nós teríamos uma espécie de secularização do ministério pastoral, que penso que não faria bem nem para a igreja, nem para os ministros também. Embora nós sejamos mantidos do ministério eclesiástico, não me parece que seja compatível com a visão bíblica olhar como uma carreira profissional, propriamente dita, como simplesmente uma opção. Há a questão religiosa muito mais forte envolvida com a carreira ministerial. Então, para se eliminar esse processo de secularização ou diminuir uma visão mais secularizada, é que se optou por uma formação eclesiástica. Sendo assim, esses currículos dos seminários costumam ser currículos que pegam uma herança clássica do estudo da teologia, que nós temos 2000 anos de teologia, uma espinha dorsal com uma teologia sistemática, com os temas clássicos consagrados, Deus, homem, igreja, salvação, fé, Bíblia, e outras matérias correlatas também, como as matérias ligadas ao texto bíblico, a exegese bíblica, a língua grega e hebraica, e competências e histórias da igreja, para nós vermos como essas doutrinas foram experimentadas, defendidas e combatidas ao longo do tempo, como espinha dorsal. E, normalmente, também uma quarta perna, que seria uma cultura geral para que este pastor que não estudou numa universidade, e antes era o mais comum, alguém já entrar no seminário, em outro curso superior, tivesse uma noção também do conhecimento geral que está do lado de fora. Bem, durante muito tempo eu penso que essa proposta se mostrou razoável, mas como falei anteriormente, com o avanço da escolarização, da membresia da igreja, hoje parece que ele está dando sinais de fragilidade. Não é? E nós tivemos particularmente, aí vou falar do universo que eu conheço, que é o universo da Igreja Presbiteriana do Brasil, uma deficiência em algumas décadas atrás, quando se percebeu que nós não tínhamos uma melhor qualificação acadêmica da parte dos professores. Uma boa parte dos professores do seminário ocupavam essa posição por atribuições diversas de influências, de pessoas que eles conheciam e que os conheciam também, e alguns por um destaque na sua própria carreira pastoral. Então, pessoas que estavam servindo como pastores há um bom tempo se imaginavam que seriam bons professores. De tal maneira que o curso ele tinha um caráter um pouco mais de tutoria pastoral e um pouco menos de conteúdo qualificado. Há algumas décadas, poucas, não muitas, 2 décadas, a Igreja Presbiteriana do Brasil, percebendo essa certa deficiência, firmou parcerias com algumas igrejas presbiterianas e reformadas dos Estados Unidos da América e formou o nosso Centro Presbiteriano de Pós-Graduação. A ideia original, e eu tive a oportunidade de, começando meu curso, ver isso nascendo, né, porque funcionava no seminário que eu estudei, que é o nosso seminário presbiteriano lá em São Paulo. Mas depois a igreja adquiriu uma outra propriedade, através do Mackenzie, no campus da Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo, e esse centro de pós-graduação se dirigiu para lá, recebendo pastores, professores, que tinham sido escolhidos por serem professores de destaque em áreas diferentes, em cada um dos, então, apenas 5 seminários que nós tínhamos. Hoje nós temos 9 pelo Brasil. Então, essas primeiras pessoas foram selecionadas, receberam bolsas integrais ou parciais, fizeram cursos de mestrado e doutorado em teologia fora do Brasil, majoritariamente nos Estados Unidos da América, mas também na Europa e na África do Sul, e retornam com a responsabilidade de formar um centro de pós-graduação que melhoraria ou elevaria a formação acadêmica dos professores da nossa denominação.
E este centro tem se mostrado firme, já são 2 décadas, formando dezenas e centenas de pastores na pós-graduação e mestrado em teologia. Nem todos vão se tornar professores, mas certamente todos terão melhor competência e conteúdo e segurança para ministrarem como pastores nas suas igrejas, com o privilégio de, como toda pós-graduação, você focar em uma área do seu maior interesse, né? Porque a graduação é mais genérica, você precisa cobrir tudo, mas a pós-graduação você se especializa. Então, quem tem um pouco mais de familiaridade com a língua hebraica, na teologia do Antigo Testamento, na grega do Novo Testamento, na área pastoral, teologia sistemática, histórica, filosófica, tem vários ramos que lá estão. Isso fez com que a igreja tivesse um ganho de qualidade quanto à formação teológica, e isso tem produzido também uma restauração de uma clareza teológica mais precisa. Então, eu costumava dizer que a igreja presbiteriana era, algumas décadas atrás, uma igreja de 3 adjetivos nessa sequência. Ela era evangélica, em primeiro lugar, tradicional, em segundo lugar, e reformada, em terceiro lugar. Com a busca de uma melhor formação, o título reformado foi pensado e está sendo puxado para frente. Nós precisamos conhecer nossa confessionalidade melhor e tem havido um conhecimento mais preciso da nossa teologia, da compreensão bíblica, de tal maneira que eu arriscaria dizer que nós estamos caminhando para ser, primeiramente, uma igreja reformada, em segundo lugar, uma igreja evangélica, no sentido melhor da palavra, evangelical, né, como diriam os americanos, e, em terceiro lugar, tradicional, marcando um perfil mais do intuito da igreja, embora não seja tão homogênea assim. Nós temos uma relativa diversidade em nosso meio, menos na parte teológica, quando ela existe, me parece ainda ser resquício de um período em que o aprimoramento teológico não era tão profundo ou tão explícito como tem sido recentemente, mas um pouco mais nos aspectos litúrgicos. É muito interessante essa sua palavra, porque como diretor do Christian Hall aqui de Belo Horizonte, eu tenho atendido muitos pastores, não presbiterianos inclusive, que vêm exatamente nos procurar interessados nos cursos oferecidos na área de teologia pelo Christian Hall. E a justificativa deles é sempre essa: olha, a minha graduação em teologia no seminário não foi boa, eu acho que eu precisava estudar mais, eu já tenho dificuldade na minha igreja porque há muitos membros ali da igreja que conhecem até mais de teologia do que eu e não fizeram seminário, mas estudaram a parte, são pessoas que leem muito, estudam muito, e coisas boas, pessoas que pegam ali, pegam as institutas do Calvino, pegam o Jonathan Edwards, essa literatura forte mesmo, teológica, e estudam por conta própria, e conseguem ter um bom entendimento. Então, muitos desses pastores têm me falado exatamente isso, falado assim, puxa vida, que bom que agora tem esses cursos de universidades americanas, porque eu preciso aprimorar, porque eu já tenho dificuldade com a minha igreja. Inclusive, alguns até pastores de jovens têm falado, olha, por causa dessa deficiência de formação que eu tive, tem ficado até difícil dar algumas orientações, algumas respostas para os jovens da igreja com as questões dessa sociedade secularizada, profundamente inserida numa cultura idólatra, ateísta, que é o que a gente tem hoje. E muitos crentes, jovens crentes, têm lidado com questões difíceis, né? O crente deve ser a favor da ideologia de gênero, deve ser a favor do aborto, de liberação das drogas. Será que isso não é uma questão de direitos? Se não é, qual é a justificativa teológica? E um pastor, às vezes, que não tem aquela formação, aquela visão mais forte nisso, ele realmente sente dificuldade, né? Então é muito interessante que essa sua palavra ela condiz exatamente com o que eu tenho percebido desses contatos que vários pastores têm procurado atrás de uma formação mais sólida mesmo, levantando exatamente essas questões. E aí, aproveitando isso, pastor, eu queria fazer uma outra pergunta. Diante desses problemas todos na formação dos pastores, até de um jeito mais amplo dos líderes evangélicos, como o senhor vê que é o impacto dessa formação com as deficiências que a gente tem mostrado aqui na vida dos crentes? Agora eu estou pensando assim, o pastor que tem esses problemas de formação, pastoreando um rebanho, ministrando a palavra ali todos os domingos, todas as semanas, como que o senhor vê essa questão aí, o efeito dessa formação sobre o rebanho? Excelente questão também a que você levanta, não é?
Isso me faz lembrar a ilustração de duas pessoas que receberam a responsabilidade de capinar um terreno e receberam dois machados. Os dois machados cegos, né? Um vai para a oficina e vai amolar o seu machado e fica perdendo ali meia hora, 40 minutos, enquanto que o outro já foi ao campo e fica zombando do primeiro. Oh, você está perdendo tempo, eu vou tirar mais do que você. O outro, depois de ter gastado um bom tempo amolando, vai ao campo e, com o machado afiado, conseguiu, em pouco tempo, reverter a situação e passar no outro. No final do dia, derrubou mais árvores, porque tinha uma ferramenta mais adequada. Bem, essa ilustração é exatamente para dizer o que ocorre. Uma boa parte dos ministros, dos pastores, sinceros na sua vocação pastoral, tem se desdobrado, suado a camisa para servir a Igreja de Deus da melhor maneira possível, com as ferramentas que teve, nas suas deficiências. Nós não em nada questionamos a sinceridade e a piedade dessas pessoas, que são exemplos na vida cristã, em perseverança, em esforço, em dedicação muito grande. Entretanto, a deficiência na sua formação tem o seu impacto, né? Um impacto de um esforço muito maior daquele que faz, que muitas vezes vai se sentir exaurido pela demanda, se sentindo, às vezes, menos competente teoricamente, teologicamente, para responder às questões. Eu penso que isso teve um outro efeito colateral, que é o imaginário coletivo que existe no meio da membresia evangélica quanto ao seu pastor. Pode haver diferença de instituições para instituições, né? Alguns assumem uma postura que é bem comum à nossa cultura latina, de ter uma liderança messiânica, né? Isso faz parte da nossa história, de olhar quase como seres não humanos completamente, mas instrumentos revelatórios de Deus e seguir de uma maneira menos criteriosa esses pastores. Bem, esse modelo ele tende a existir em alguns segmentos, né, enquanto houver uma visão religiosa mística dessa forma. Em outras comunidades que são mais sóbrias e que ensinam de uma maneira mais consistente, bíblica, você tem a eliminação, ou pelo menos uma queda significativa dessa postura que não é tão saudável. E aí é onde vem a crise um pouco do pastor ou do pastoreio nesse momento contemporâneo. Não apenas pelas perguntas que vêm da sua membresia, pessoas qualificadas, como você bem falou, que por conta própria foram estudando, foram se preparando, né, e conhecem bem a fé, mas eu penso que o próprio modelo e a imagem que ficou consolidada na cabeça da igreja quanto à função pastoral. Nós temos uma tendência de gerar uma dependência dos líderes muito forte em nossa cultura latina, ao ponto de chegar a posturas que eu entendo que não são razoáveis nem saudáveis emocionalmente e psicologicamente. A consulta ou a liderança para decisões triviais da vida, em que os cristãos deveriam ter competência de, olhando a Escritura Sagrada, chegar às suas conclusões e tomarem suas decisões sem precisar ter a tutela de um religioso para dizer faça isso ou faça aquilo outro. Né? Então, uma instrução bíblica sólida e segura, um bom pastoreio, na minha compreensão, e eu costumo dizer a seguinte frase: o bom pastor, quando sai da igreja, as pessoas não sentem falta. E eu falo de uma maneira para chocar, porque assim, não é não sentir saudade. Saudade você vai sentir, gostou da pessoa. Mas ele exerceu um pastoreio tal que ensinou essas pessoas a depender de Cristo, a se alimentar da palavra de Deus, que ela não tem mais a necessidade do pastor enquanto uma muleta para a sua vida para ir tomando as decisões. E, neste sentido, ela não sente falta do seu pastor. Ele me ensinou tão bem que eu consigo tomar minhas decisões, não é? Eu consigo ir para a Bíblia e encontrar as respostas nela, eu consigo ter firmeza nesse sentido. Então, o desafio que eu vejo se dá exatamente numa mudança de paradigma. Há uma tendência ainda generalizada de olhar a função pastoral como uma espécie de função de capelania. O pastor é visto muitas vezes como o cuidador dos doentes espirituais. E é óbvio que haverá pessoas que chegarão na igreja com grandes necessidades, grandes dúvidas, grandes problemas e que precisam ter uma atenção especial. Mas não é razoável nós imaginarmos que pessoas que têm uma longa vida na igreja continuarem se sentindo fragilizadas, incompetentes e precisar serem minadas pelos seus pastores para sentir que estão sendo devidamente cuidadas pastoralmente. Isso seria a postura de um pai ou uma mãe que quer eternizar a infância do seu filho porque se sente útil quando vê o filho eternamente dependente. É um problema que tem ocorrido em muitas famílias também.
pessoas já na casa dos 30 anos de idade, solteiros, dentro de casa, e com a mínima competência de dirigir a sua vida, de gerenciar o seu quarto ou o seu cotidiano. Então, fazendo esse paralelo, eu penso que esse seria um desafio neste segundo momento, de nós pensarmos o trabalho pastoral também migrando para um perfil de formador, de discipulador, de treinador da igreja também. E nessa questão, extremamente, voltamos ao ponto de que a formação do pastor tem que ser muito boa, para ele conseguir dar essa orientação para o seu rebanho, né? Nós vemos aí, infelizmente, dentro da igreja evangélica, alguns pastores que não têm pregado efetivamente a palavra de Deus ali, de uma maneira sistemática. Não é aquela mensagem sua que você até preparou bem, mas não saiu tão boa assim, deu umas escorregadas. Eu falo daqueles que sistematicamente se afastam da sã doutrina e passam isso para o seu rebanho, e isso vai ter uma consequência muito séria. E eu queria agora pegar um segundo nível de consequência no rebanho, né? Que a gente foi assim, olha, o pastor, ele vai influenciar o seu rebanho ali imediato, mas tem um rebanho influenciando o rebanhinho. Filhos, amigos, parentes, ou seja, o crente, o membro da igreja, que não é o pastor, não é do oficialato, não é um presbítero, não é um diácono, e esse crente recebe o alimento espiritual que está sendo dado ali pela igreja e ele vai fazer o papel de discipulador dos seus filhos, dos seus sobrinhos, da sua família, muitas vezes familiares que são não crentes. E aí, qual que é a sua visão, pastor, nesse efeito cascata que a gente acaba tendo e que a gente volta lá no ponto da formação do pastor, ou no sentido mais amplo dos oficiais da igreja, né? Como o senhor vê essa segunda camada de influência dentro da igreja? Novamente, você levanta uma questão muito boa, né? Muito desafiadora. Eu penso que há alguns fatores para que esta ineficácia esteja presente. A primeira delas, claro, tudo isso passa pela formação pastoral também, mas a primeira delas é uma tentação que os pastores sofrem de se verem essenciais em toda atividade na vida da igreja. Assim, nada acontece aqui na igreja se o pastor não estiver metendo a mão ou fazendo. Isso dá um falso sentimento de utilidade e de importância, mas é contrário ao espírito bíblico. O espírito bíblico da liderança é uma liderança capacitadora de outras lideranças. E isso vem desde a igreja até a casa. Não é? Então, quando eu me vejo assim, eu sou o especialista e o único que oferece essas respostas, eu deixo de me preocupar num bom treinamento em níveis diferenciados para a membresia da igreja, tanto o oficialado quanto as próprias famílias, os pais, né, que estão presentes, porque há um senso de utilidade à medida que eu sou consultado o tempo todo por tudo que é. E isso não faz nenhum sentido só nós imaginarmos até em termos de impacto de trabalho, porque certamente pessoas mais capacitadas trabalham mais, melhor, e novas demandas aparecem também. Então, assim, nós multiplicaríamos as possibilidades de atuação e o avanço e o trabalho seria muito mais amplo por parte da igreja, né, tendo esta visão. Então, primeiro precisa haver uma correção na visão, quer dizer, eu preciso compartilhar competências com outras pessoas e ajudar a formar. Isso tem uma formação que tende a ser muito centrada no pastor, mas também no exercício depois do ministério. Eu penso que isso também passa por uma outra mentalidade. É muito comum a nós, brasileiros, ter uma visão da fé cristã, e eu penso que isso talvez seja até um pouco mais forte no meio evangélico, porque nós ouvimos alguns provérbios do meio evangélico, né? Que elas repercutem outras ideias por trás, muito forte, como a salvação é individual. A gente ouve isso o tempo todo, a salvação é individual. Mas com isso nós estamos trazendo uma radicalização na individualização da fé. É como se toda a experiência de fé fosse somente o que eu preciso, individualmente. Então, eu preciso de uma instrução para mim, eu preciso de um consolo, eu preciso de uma instrução, e se perde as dimensões coletivas que a palavra de Deus dá também. Peraí, eu preciso alimentar a minha vida, a minha fé, mas eu, enquanto marido, eu tenho uma esposa, e eu tenho um papel junto com ela. Eu, enquanto pai, eu tenho filhos. Então, eu vou receber uma instrução para mim, enquanto indivíduo,
Mas eu vou receber uma instrução para mim, enquanto indivíduo, que também é marido. Então, eu preciso melhorar essa minha atuação aqui, auxiliar a minha esposa como a minha esposa e vice-versa, e ela como minha esposa. E eu tenho filhos, eu não terceirizo, eu não posso achar que eu estou cumprindo um bom papel cristão terceirizando a educação espiritual dos meus filhos ao departamento infantil da escola dominical da igreja. Isso é um absurdo, até por conta matemática. Ninguém vai conseguir reverter com 1 hora de instrução semanal 25 horas de instrução que tem na escola, pensando em termos de escola, assim, é impossível. E é interessante, isso abordou a questão dos filhos na igreja, né? Eu, com a graça de Deus, eu nasci e fui criado numa família de crentes, então, desde criança, o ambiente de igreja não me é estranho, é o tempo inteiro em igreja, sou sobrinho de pastor, amigo de pastor, genro de pastor, acabei me casando com uma filha de pastor, apesar de antigamente eu dizer que eu jamais me casaria com uma filha de pastor, me casei, tive filhos, e graças a Deus por isso. Mas com essa trajetória que eu tenho de vida cristã já de algumas décadas, de ter nascido e sido criado dentro da igreja evangélica, eu já vi muito isso, é uma coisa muito frequente nas igrejas. Os pais veem, por exemplo, o departamento infantil como uma creche, né? Vai lá, deposita os filhos lá na creche e sai. Inclusive, infelizmente, eu já vi muitos pais que deixavam os filhos no departamento infantil da igreja no domingo de manhã e iam para a rua fazer outras coisas, ia para feira, ia para shopping, ia resolver suas coisas. E outros que, inclusive, acham o seguinte: não, aqui na igreja, meu filho vai lá fica lá com a turma dele e tudo, me deixa aqui com a sua mãe que eu preciso assistir o culto. Como se aquilo não fosse, né, uma coisa assim, que é um momento da família. E, infelizmente, eu vejo que muitas igrejas evangélicas, as famílias sequer sentam juntas no culto, né? Os filhos ali, crianças, adolescentes ou pré-adolescentes, não se sentam com seus pais, não assistem o culto. E depois, quando eles ganham mais, quando eles ficam mais velhos, eles não querem assistir o culto. Eles não querem ficar ali, não se sentam perto da família e os pais falam: meu filho não quer saber de assistir o culto direito. Claro, mas eles não foram educados para isso. Eu já passei pelo constrangimento de uma determinada igreja, 2 jovens que estavam na minha frente, em torno dos seus 20 anos, no momento em que o pastor pregava no culto, eles estavam com o celular jogando um joguinho. E eu tive que bater no ombro de um deles à frente e falei: olha, vocês estão dentro do santuário, isso aqui é um culto. E ele me olhou com a cara feia e desligou lá o celular dele, mas eu vi isso. Então, isso provavelmente são pessoas que já vêm de uma história que, sem esse apoio familiar, essa coisa aí não, a salvação é individual, então eu preciso prestar atenção na mensagem do pastor. Eu preciso ser alimentado espiritualmente com aquela mensagem, mas isso não tem nada a ver com a minha esposa, não tem nada a ver com os meus filhos, não tem nada a ver com a minha família, isso é para mim. Né? E tudo isso, até essa postura dentro das igrejas, reflete muito essa individualização excessiva. Né? Sim. Eu penso que toca num outro ponto, que é a maneira de olhar o ministério da igreja. Né? Eu comentei de uma primeira visão que é a visão do serviço eclesiástico como uma espécie de capelania, e aí o pastor se vê como capelão cuidando de enfermos espirituais. Né? Gente que nunca sai da UTI, né? Está sempre dependente e precisando. Mas isso a gente comunica com o perfil ministerial. O segundo, e aí toca nesse ponto que nós estamos falando, é a igreja como uma empresa. Ela está vendendo um produto. Então, algumas pessoas que chegam e dizem: olha, eu quero consumir um produto teológico, espiritual, litúrgico para a minha vida, e aí não tem essa consciência, né? Cobra uma mensalidade, que é um dízimo, é uma mensalidade alta, né? 10% do seu rendimento, e a pessoa faz exigência do produto, assim: eu quero o meu produto. E, nesse sentido, é uma visão completamente secularizada também, mas está muito presente. Claro que não estou falando contra a excelência do ministério. Toda igreja deve buscar a excelência porque está fazendo para a glória de Deus e para o bem das outras pessoas. Mas me parece que o modelo bíblico não é nem capelania, nem de uma empresa especializada em serviços religiosos. Mas, tomando, por exemplo,
e como modelo a atuação do nosso Senhor Jesus Cristo no colégio apostólico. Pessoas que são alimentadas, que são convividas e que são treinadas para serem agentes de Deus na sociedade, entendendo toda a sua competência. Não é? Então, Cristo fez assim com os apóstolos, e os apóstolos plantaram a igreja, ensinaram pessoas também a desenvolver um ministério, que é um ministério, acima de tudo, capacitador. E aí esse é o conceito de discipulado por excelência. Né? Eu aprendo a conviver com o meu Senhor Jesus Cristo e neste relacionamento eu vou sendo capacitado a cumprir todas as minhas competências, né? Cobrir todas as minhas ações, né? Os atos sociais, né? Os atores sociais, como diria Max Weber, ser todos eles redimidos, resgatados pelo Evangelho, de tal maneira que eu saiba agir em cada uma destas minhas competências como um cristão coerente com a minha própria fé. Então, deixa eu te provocar agora, vou te colocar numa saia justa dentro disso, dessa sua palavra. Antes você tinha dito que seria preciso mudar o modelo, né, mudar a visão de igreja, isso passa inclusive com a mudança da própria visão do pastor, né, a respeito de como ele vai dirigir, vai pastorear aquela igreja. Será que alguns pastores estão preparados para essa mudança? Ou ainda os próprios pastores são apegados eu não vou dizer uma visão idólatra, nada disso. Eu sou, até por causa de ter na família vários pastores, eu vejo assim, são servos de Deus realmente, que querem aceitar, mas são pecadores, como eu sou, como qualquer membro de igreja é. Então, às vezes, eu tendo a achar que alguns pastores eles propositalmente mantêm essa visão centralizadora, muito nele, ainda que isso gere uma sobrecarga de trabalho para ele, demandas com as quais ele não consegue lidar eficazmente o tempo todo, mas ele quer manter aquilo porque, de certa forma, ele precisa manter as regras da igreja. E dentro desse excesso de controle, o pastor, muitas vezes, eu vejo que ele tem dificuldade de lidar com eu detesto essa palavra por causa do contexto atual, mas é a diversidade dos membros da igreja. Mas não é essa diversidade que a gente vê por aí, que é antibíblica, não. É a diversidade que a gente vê no próprio ministério do nosso Senhor Jesus. Ele chamou ali pessoas das mais diversas origens. Tinha gente que roubava imposto, tinha pescador e tinha até um traidor que era muito bom em finanças. Mas ele chamou, ele discipulou e tudo mais. E às vezes eu vejo que o pastor ele não tem essa visão. Às vezes ele fica querendo trabalhar com um tipo ideal de pessoa, que é aquela pessoa que não vai trazer para ele muita pressão, que ele vai continuar exercendo aquele modelo mais personalista e tudo mais. Enfim, isso é pertinente? Eu estou pensando errado? Como é que é isso? É pertinente, sim. Eu não diria que seria o último motivo. Né? Há um livro muito bom escrito pelo Paul Tripp, chamado Vocação Perigosa, e eu penso que foi a melhor leitura que eu já fiz sobre os riscos do ministério pastoral. Porque, diferente de outras funções que também envolvem graves riscos, não estou falando apenas físicos, de saúde, né? Insalubridade, contaminação nessa época, mas riscos para a alma, para o bem-estar espiritual. O ministério pastoral se reveste de riscos maiores porque nós estamos lidando com o sagrado. Nós somos porta-vozes da mensagem sagrada. E isso nos coloca numa maneira de aceitação diferenciada da parte das outras pessoas. Tem muitos que têm dificuldade de fazer um contraponto, fazer um alerta, porque está falando com alguém que está falando em nome de Deus. Ela não teria tanta dificuldade se fosse outra circunstância. Por outro lado, ocorre o oposto também. Algumas pessoas se sentem muito à vontade para dizer o que quiser, porque diz, ali é um servo de Deus, vai aguentar. No seu trabalho, ele teria mais cuidado, porque podia ser demitido, coisas desse tipo, mas na igreja ele vai falar o que for. Então, você vive posturas, momentos bem extremados, relações bem extremadas, desde quem olhe para você como quase um anjo, e a gente lida com isso com pessoas que nos olham numa categoria espiritual à parte, como se não sofrêssemos as mesmas lutas e tentações que quaisquer outros seres humanos, até aquelas outras pessoas que me veem como o seu office boy. Estou pagando você para servir, você tem que ser humilde, virar outra face, a gente vai soltar os cachorros, e você, como um bom cristão,
vai para o seu gabinete orar por nós, coisas desse tipo. Então, é perigoso você lidar com isso. Ok. Então, essa dedicação pode muitas vezes refletir uma tentação pecaminosa de autopreservação. Assim, para evitar embates, se eu treino pessoas, em alguma medida eu tenho que compartilhar decisões com essas pessoas. Né? Isso é uma dificuldade. Ela existe no trabalho pastoral e existe muito forte no trabalho missionário transcultural, onde eu estive também. Muitas vezes você vê o obreiro sendo o único responsável por tudo durante muito tempo. Porque à medida que você treina pessoas, você compartilha responsabilidades também. E é preciso, como bem disse você, entender uma certa diversidade. Porque aí vem um outro elemento que pode estar difuso e que nós sofremos essa tentação. Digo por ter sofrido também. Nós podemos ter uma idealização ministerial tão refinada que nós queremos acreditar que aquilo é fruto de uma visão, de uma perfeita manifestação da glória de Deus. E pode muitas vezes ser uma projeção narcisista de um pequeno reino em nome de Deus que eu estabeleço. Nenhum cristão sério tem a coragem de dizer, eu sou o rei desse reinado aqui. Nenhum pastor vai dizer isso. Eu sou quem mando nesse reinado. Mas ele vai colocar, esse é o reinado de Deus administrado por mim. Então, assim, ele, no fundo, ele faz uma projeção de uma coisa que ele idealizou, e qualquer pessoa que venha de encontro a isso, e não ao encontro, passa a ser visto como um opositor, como inimigo. E se aquilo é feito em nome de Deus, a tentação de cair num processo de racionalização, de enxergá-los como inimigos espirituais do reino de Deus é muito grande. Quando, na verdade, era tão somente uma expressão da multiforme graça de Deus para nos deixar mais humildes e dizer que nenhum de nós tem a medida exata de todas as coisas. E Deus compõe a sua igreja com uma diversidade de competências, uma diversidade de visões. E ninguém tem um ponto exaustivo da compreensão de tudo. Então é preciso ter pessoas maduras, próximas, que nos auxiliem em percepções que nos fogem por diversos motivos. Ótimo. Pastor, caminhando agora para o encerramento dessa conversa tão boa que a gente está tendo aqui, eu queria lhe perguntar, como o senhor vê o futuro, o nosso futuro, como aqueles que professam essa fé genuinamente evangélica diante de todos esses problemas que nós temos, tanto internos, né, dentro das nossas próprias denominações, como também os problemas externos, entre eles essa aparente crescente hostilidade à palavra de Deus que a gente vê, inclusive no nosso país, as redes sociais, a gente tem visto aí manifestações, inclusive, de pseudo-celebridades televisivas, inclusive, que viram para a gente, espero que você deixe sua fé em casa, dá vontade de perguntar, e eu também espero que você deixe a sua, antes de fazer um programa de televisão, né, cheio da sua ideologia idólatra e ateísta lá. Você não deixa a sua em casa, mas eu tenho que deixar a minha. Então, mas enfim, nós temos visto aí uma crescente hostilidade externa à fé cristã. Então, nós temos os problemas internos das nossas denominações, problemas que já começaram lá no ministério do Senhor Jesus, começou com uma conspiração contra ele mesmo, carregada com Judas Iscariotes, então não é nenhuma novidade esse problema interno, mas nós temos também essa pressão externa. Como o senhor vê o futuro, então, o nosso futuro como professantes da fé genuinamente evangélica? Mais uma vez, uma excelente pergunta, né, que você faz. Bem, eu penso que é preciso, a princípio, a priori, nós termos uma visão mais realista, tanto da igreja quanto da nossa sociedade. Não ajuda ninguém ter uma visão muito idealista ou romântica acerca da igreja. A igreja é constituída de pecadores alcançados pelo Evangelho, em quem Deus está fazendo um processo de renovação e de transformação. Então, isso mostra que os desafios internos persistirão até a volta de Jesus Cristo. Nós não podemos ser negligentes em lidar com estes problemas, mas não podemos imaginar ou supor que eles não existirão. A minha própria compreensão a esse respeito diverge da de muitos outros colegas, que, a meu ver, eu acho que vivem numa mentalidade saudosista na época da modernidade, quando havia um padrão mais universal para tudo, e eles lamentam a diversidade que está ocorrendo. Eu penso que é quase impossível nós não vivermos num mundo tão diversificado sem conseguir respeitar
a diversidade, não estou falando de questões morais, de gênero, aí, mas até mesmo de manifestação de modelos, de propostas, de serviço ministerial. Né? Por exemplo, uma coisa moralmente absolutamente neutra, que é horários de cultos de instrução bíblica na vida da igreja. Um tradicionalismo arraigado, a pessoa simplesmente repete o que sempre fez, sem se dar a chance de permitir a uma avaliação da proposta essencial. Né? Será que nesta sociedade mais urbana, mais perigosa, os horários que nós íamos antes e oferecíamos às atividades são os melhores e precisam continuar ocorrendo? Então, isso requer uma diversidade de horário, por exemplo, de modelos de instrução, de ocasiões. Então, só pensando nisso, eu entendo que é preciso respeitar. Quanto à realidade externa, eu não sou profeta apocalíptico, né? A minha tradição não me capacita muito a olhar para o futuro, mas fazer uma avaliação do presente de uma forma mais lúcida, pé no chão e de olho aberto. Né? Até por ter vivido um pouco tempo fora do Brasil, no trabalho missionário transcultural, quando regressei ao país, eu percebi um nível de secularização muito mais forte em poucos anos do que experimentava o Brasil quando saí. Então, é sabido, e eu penso que é bem observável, claramente perceptível, que o mundo ocidental tem experimentado um processo de secularização muito agudo, né? Isso desde a Revolução Francesa, mas tornado muito mais intenso no último século. E isso faz com que ouçamos coisas desse tipo, deixa a sua religião em casa, porque aqui a gente vai discutir outras coisas que, na verdade, são matrizes de interpretação da realidade distintas e que uma é excluída e só uma é permitida, né? A negação do sobrenatural, o naturalismo empírico se estabelecendo. Então, o que eu vejo? Eu penso que nós não teremos condições de fazer um trabalho relevante indo na mesma proposta de modelo de apenas cultos, comunicando a palavra para o coração das pessoas. Nós temos que entender que nós vivemos em um ambiente que está mais hostil, sim, e, claro, a nossa sociedade brasileira, como ocidental como um todo, vai passo a passo se afastando das bases culturais que a criaram, de uma cristandade, de uma cultura de bases cristãs, e se tornando cada mais fortemente anticristã, abrigando outras formas de visões do mundo e da realidade e da própria espiritualidade. O vocábulo Deus não comunica mais para o cidadão comum brasileiro a mesma coisa que comunicava no século passado. O conceito Trindade, Jesus Cristo, Bíblia Sagrada, não tem mais um pano de fundo comum que possibilitava um ministério de proximidade bem maior. Isso faz com que nós precisamos entender as coisas em termos de visão de mundo, de cosmovisão, e precisamos ter um treinamento mais aprofundado a respeito disso. Uma das questões mais comuns que eu ouço de crentes da igreja falando para mim é: pastor, eu estou tentando evangelizar a pessoa, mas se ela não acredita na Bíblia, eu não sei mais o que fazer, porque eu vou fazer o quê quando a pessoa chega nesse ponto? O que mostra que nós formamos crentes para saber lidar no mundo de pano de fundo cristão apenas. E a pessoa simplesmente surta e não sabe o que fazer se alguém não compartilha da mesma base. Então, nós precisamos formar ou dar uma formação que é mais profunda, é conceitual, tem a ver com a cosmovisão, com os elementos significantes e interpretativos da realidade, que para alguns pode ser ideologia política, para outros pode ser uma filosofia antinaturalista, para outros pode ser uma mentalidade esotérica. É preciso entender todas estas coisas para que uma comunicação se torne mais efetiva. Eu penso que o desafio é grande, ele é tremendo, né? Não acho que é uma coisa horrível, mas nós temos que repensar a nossa postura, passando por uma sensibilidade apologética, mas uma apologética mais aplicada, né? Diferente da apologética clássica, que tinha um mundo moderno de mero combate de ideias. Ela tem que perceber quais são os elementos que estão presentes, que são mais fluidos, né? Como o Bauman fala da nossa sociedade líquida, em que as coisas estão tão fluidas assim também. Eu vejo que, mais do que nunca, faz sentido que o Senhor Jesus nos disse que nos enviaria como cordeiros no meio de lobos. Nós nunca estivemos cercados por tantos lobos. É verdade. E eu tenho falado muito isso nas reuniões do Christian Hall. Nós precisamos de crentes com uma formação sólida na parte teológica e também na parte intelectual.
Exato. Eu penso muito, os crentes que vão para a universidade hoje, eles sofrem, porque não adianta chegar na universidade, ter toda aquela devoção, né? E não saber trabalhar também argumentos intelectuais que você vai precisar como parte dessa apologética aplicada que o senhor mencionou, né? O crente, às vezes, ele fica desconcertado, ele vai falar da palavra de Deus com o ateu fala, como eu já passei por essa experiência, né, com um colega de trabalho, professor, doutor e tudo, e ele falou, não acredito nesse negócio de, essa coisa de Jesus ressuscitando dos mortos, ninguém ressuscita dos mortos, isso aí é mito que eles escreveram lá no passado para sustentar a fé deles. Né? E na época que ele falou isso, eu não consegui ter uma boa resposta. Hoje, eu acho que eu já teria algumas respostas bem melhores. Mas porque eu também sofro esse problema, e olha que eu estou dentro da universidade, ou até porque eu estou dentro da universidade há mais de 20 anos, então os efeitos dessa visão ateísta da universidade, eles ficam na cabeça da gente, né? Então, às vezes, você mesmo fica assim, puxa vida, mas por onde que eu puxo, por onde eu refuto esse argumento que Jesus não ressuscitou? Como é que eu vejo? Eu vou lá para a linha do William Lane Craig, que é aquele evidencialismo todo, eu vou mais pela lógica, o que eu faço? Eu não sei o que fazer, né? E a gente normalmente não tem isso realmente nas igrejas, e é um problema que nós temos que lidar. Me permita terminar com uma observação. Claro. Eu faço que é o seguinte, há um certo tempo atrás, você encontra isso ainda em algumas instituições mais históricas, igrejas históricas, o evangélico costumava pensar que lhe bastaria ser sincero, piedoso na sua fé e ser um cidadão exemplar, se dedicando no seu trabalho, sendo pontual, indo além, que a própria sociedade veria esse bom testemunho, admiraria e teria interesse pela fé cristã. Nós não vivemos mais neste mundo. Um cidadão exemplar será muitas vezes questionado, tido por tolo e como antimodelo, porque os valores mudaram. Então, as pessoas que continuam achando que bastaria isso, não estão percebendo que o mundo se tornou mais hostil à fé. E que, muitas vezes, aquilo que ele tinha como bom testemunho cristão, nada mais era do que uma secularização na sua vida, e ele buscava compatibilidade com o mundo, desenvolvendo competências nos seus ramos específicos profissionais, mas não sabendo correlacionar com a fé. Hoje, eu vejo que há uma tendência disso não mais existir. Aqueles que forem incoerentes com a sua própria fé serão combatidos, serão questionados e precisam ter uma resposta mais clara do que simplesmente dar um bom exemplo ético da ética cristã, que está sendo rejeitada também e muitas vezes tida como ultrapassada, insensível, antidemocrática, e seja mais o que for. E aí a gente termina voltando no ponto de início, né? E tudo isso começa lá na formação, agora não apenas dos pastores, mas também do oficialato de uma maneira geral, dos crentes que não exercem nenhuma função no oficialato, né? Enfim, da igreja como um todo, né? Nós precisamos nos repensar e buscar ter uma formação melhor mesmo para nós lidarmos com essas questões que nós temos que lidar no mundo de hoje, até que o Senhor Jesus volte. E esperemos que ele não demore muito a voltar, né? Porque seria a solução de todos esses conflitos, todos esses problemas, nós estarmos lá com ele, o glorificando diretamente, sem termos que lidar com essa nossa incapacidade, muitas vezes, de adequadamente representarmos o Senhor Jesus aqui na Terra, né? Que é um grande problema. Felizmente, ele nos orienta, nos ajuda, mas as nossas limitações são grandes. O efeito do pecado na nossa maneira de ver a realidade criada é muito forte, muito forte. Mas só pela misericórdia dele mesmo que a igreja continua e vai continuar forte, porque as portas do inferno jamais prevalecerão contra a igreja do Senhor Jesus. Pastor, eu queria agradecer demais essa conversa, a participação foi ótima, acho que podia puxar até mais aqui, umas 5 horas de conversa, né? Várias lives aí. Mas seria um prazer. Com certeza, seria um prazer. Mas muito obrigado, pastor Raimundo Montenegro, pela sua participação aqui conosco hoje, nesse evento, que é um evento do Christian Hall de Belo Horizonte, esses diálogos cristãos com lideranças do nosso meio mesmo. Amém. Eu que agradeço, Humberto, o convite, a honra. Para mim foi um prazer. De fato, poderíamos continuar conversando.
O meu desejo, a minha oração é que Deus o abençoe ricamente no ministério que você já tem na docência e à frente também do Christian Hall. Que a graça do Senhor seja sobre a sua vida e, através disso, mais famílias venham a ser abençoadas também em liderança aqui no Brasil. Muito bom. Amém. Esse é o objetivo mesmo do Christian Hall, abençoar os nossos irmãos, né, e trazê-los para essa formação cristã, efetivamente, nesse mundo que está tão difícil para nós. Pastor, muito obrigado. E a você que nos assistiu, muito obrigado pela sua audiência, muito obrigado pela sua atenção. E qualquer dúvida, pergunta que você tiver, não hesite em contactar o Christian Hall de Belo Horizonte. Muito obrigado e até a próxima.